Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Sandra Carneiro sobre o livro Renascer da Esperança, um livro ditado pelo Espírito Lúcio. Bom, Sandra, nós estamos colaborando aqui para divulgar esses ensinamentos tão preciosos, né? preciosos. Quantas pessoas não têm acesso, não tem centro espírita Na região onde moram, não podem, porque às vezes a família não permite por conta de ter uma outra religião, enfim, né? Quantas pessoas podem ser auxiliadas, esclarecidas e entender, né? Por exemplo, a mediunidade. Sim. Como a mediunidade tem deixado as pessoas, às vezes, em maus lençóis. Uma coisa, uma faculdade tão benéfica, né? Uma faculdade que colabora, que nos ajuda a aprender, a corrigir até alguns equívocos nossos, mas efetivamente ajudar, né? E como assim clareia para nós, quando nós entendemos que pela doutrina espírita, né, que todos somos médiuns, Isso. todos sofremos a influência do plano espiritual em maior ou menor intensidade, e o médium ostensivo, que a gente diz no meio espírita, é aquele que recebe essa influência de uma maneira mais evidente, mais clara. Mas quantos espíritos nos influenciam nos nossos pensamentos e nós nem imaginamos que estamos sob influência, né? No caso da Emily, dessa personagem, e o livro traz muito isso, a luta dela ao longo da história toda, é para entender essa influência, para provar que ela não estava louca, porque primeiro é colocado como se ela estivesse louca, e para entender isso que acontece com ela. E nós encontramos muitos irmãos nossos, né, na caminhada, muitos de nós já passaram por isso, quando eclode a mediunidade, que a gente fica, às vezes, confuso, perturbado, porque é uma experiência que, às vezes, não encontra explicação em outras linhas religiosas, né? Você vive aquilo, você sente aquilo, você sabe que aquilo é real, mas, às vezes, você acha, não, então, né, se não tem uma explicação, não tem, tô louco. Tô louco. Né? Sou bruxo, sou bruxa. Acho que isso aqui é uma espécie de loucura. E a importância, né, que a doutrina espírita traz e como ela clareia isso. Recentemente foi publicado um estudo, um levantamento que foi feito, eu não tenho certeza agora se foi pelo Hospital das Clínicas, foi por um órgão, um médico, na verdade, fazendo um estudo, uma equipe médica, dos atendimentos em 55 casas espíritas grandes. Eles fizeram um levantamento de quantas pessoas eram atendidas ali com problemas de desequilíbrio, de mediunidade mesmo. E esse atendimento somado dá mais de 60 mil atendimentos por mês, 60 mil casos, que é mais do que o Hospital das Clínicas e a Santa Casa juntos atendem mensalmente. E aí a gente fica refletindo de como seria a violência. Nós vivemos numa cidade violenta, num país violento, num mundo violento. Como é que seria isso se não existisse, por exemplo, em São Paulo, porque isso é São Paulo, o atendimento das casas espíritas, que é ali silencioso, através da doutrinação, da desobsessão, quantas tragédias são evitadas, são coibidas, a pessoa se impondo aquilo, com suicídio, com uma série de coisas, ou ao outro, através do tratamento espiritual que acontece nas casas espíritas. E muitas delas até com um atendimento psicológico junto, para aliviar o sofrimento daquela alma que não sabe. Aí, à medida que a pessoa vai se equilibrando, ela vai compreendendo o que está acontecendo. Pois é, hoje nós atendemos, né? Hoje, eu digo nós, as casas espíritas, muitas, né? Até mesmo os drogados, né? Sim. Porque o espiritismo colabora muito também. Quando ele começa a entender, quando ele começa a receber o amparo, ajuda, né? Se fortalece, lógico, com o tratamento. O tratamento de passes e da água fluidificada da casa espírita é um tratamento enorme, né? Nós sabemos o que vai parar na água, né? Que a espiritualidade coloca. Então, eu acho que assim, a mediunidade, ela só é muitas vezes condenada por aqueles que não conhecem, porque não sabem, não entenderam, não estudaram, não foram ver o que é o espiritismo, né? E pré-julgaram e já condenaram. Existe muito folclore em torno disso, né? Muitas questões, mas precisa entender exatamente, separar, né? O que é o espiritismo, doutrina espírita, porque a mediunidade é inerente ao ser humano e acontece em todas as religiões, todas, cada uma chama de um jeito, né? Nós, no Velho Testamento, na Bíblia, são profetas que tinham os sonhos, as manifestações mediúnicas, estão ali no Velho Testamento presentes em grande quantidade, e todas as religiões
tem a sua manifestação mediúnica, é que cada um interpretou. Não foi o espiritismo que criou a mediunidade, né? Ele só criou o nome, mas só deu um nome para uma coisa, um fenômeno que acontecia com o ser humano em todas as situações. E explica como um fenômeno natural e ajuda as pessoas que têm essa faculdade, mais ostensivamente, como você falou, a controlarem, a entenderem, a lidarem com essa situação, porque muitas vezes as pessoas caíam na rua e não sabiam por quê. Exatamente. Como que lida com isso, como educa isso, né? E o personagem do livro sofre porque aquela tradição, né, de que só o catolicismo era o céu, o inferno, aquele que saísse um pouquinho fora desse conceito, né, desse molde, era taxado de bruxo, de louco. Tá envolvido pelo demônio. Mas até Jesus, falaram que Jesus estava agindo em função do demônio. Então, quando nós não conhecemos, né, o ser humano quando não conhece alguma coisa, ele tem a tendência primeira de ter medo daquilo, né, que ele não conhece. Então, o rejeito é a primeira reação, por causa do medo, né. E uma coisa que é interessante, né, o meu marido fala que eu não sou nem um pouco tradicional, né, mas eu entendo que às vezes a tradição, em algumas situações, ela atrapalha, né. No caso da história, aquela tradição, né, só pode se casar com pessoas da mesma estirpe, da mesma família, classe social, da mesma nacionalidade, enfim, né. Essa coisa do só o catolicismo é que estava com a razão, a tradição dos padres que podiam fazer tudo, né, Em nome dessa em nome dessa tradição, tradição, né. Então eu acho que a gente precisa também pesar um pouco isso, o livro mostra, vamos pesar um pouco o que é tradição boa, que nós podemos conservar até como história, como aprendizado para o dia de hoje, e aquilo que a gente não precisa mais, né, e isso é um alerta até para nós espíritas, para não trazermos nenhum tipo de tradição para dentro do movimento espírita, para não nos perdermos também, porque é uma tendência do ser humano essa, né. Mas como é importante a gente manter o pensamento, a reflexão, o questionamento, para não entrarmos em nenhum tipo de tradição de novo e desviarmos aí do caminho, né. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.